Olá! Você sabe como são feitas as vassouras artesanais? Pois bem, eu me chamo Jennifer Vicenzi e hoje nesse vídeo a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a fábrica de vassouras que está na Vila Segredo desde a década de 50. Estamos aqui para mostrar a nossa fábrica de vassoura da nossa família. Essa fábrica teve início em 1955 e ela foi fundada pelo Frei Juvencio. Depois ela passou para o meu nono, que é o nono Ângelo Mussato, e a sua família. E depois quem assumiu foi meu pai, Delvino Mussato, e agora a gente está tocando. É uma fábrica de vassouras artesanal. Meu nome é Mara Antonieta Mussato. Eu sou sobrinha afilhada, na verdade, porque chamava o meu padrinho de tio. E eu vi desde pequena ele a fazer as famosas vassouras dele, que eu não vi de igual. E eu agora estou no processo de separação das palhas grossas, que elas são mais compridas, das palhas finas, que são mais curtinhas. Então, para fazer a vassoura. Então, a palha grossa vai pelo lado de fora e a palha fina pelo lado de dentro. Eu não faço isso todo dia. Eu estou fazendo hoje para ficar na companhia da Gislaine, minha prima, que eu faço gosto, daí o tempo vai passando. Mas é um trabalho prazeroso, separar as palhas, depois para a minha madrinha cortar no tamanho certo para você fazer as vassouras. As palhas são mais recentes e essas um pouquinho mais antigas, mas não tão antigas, né? Então elas são mais escuras e as mais recentes são mais novas, mas elas com o tempo vão escurecendo também. Essas palhas já estão prontas para serem cortadas. Eu sou a Lourdes Zanotto Mussato, esposa do seu Delvino, que fazia bastante vassoura. O meu serviço foi separar as palhas, para poder fazer a vassoura com a palha fina no meio, a outra por fora. E eu corto as pontas das palhas. Eu faço isso há 52 anos, desde que eu casei. Então, meu nome é Gislaine Mussato, eu sou filha da dona Lourdes. E eu aprendi a fazer vassoura mesmo depois que o pai faleceu. Eu e o meu irmão, meus irmãos todos no caso, e minha madrinha fizemos uma oficina para aprender a fazer direitinho, para ficar no nível das vassouras que o pai fazia, que eram muito boas, né? E essa fábrica, ela mantém muitos traços culturais, históricos da época que ela foi feita, né? Eu acho que é a fábrica assim, que se mantém mais antiga de Vila Segredo, porque em torno de 1955 ela começou a funcionar, e ela funcionava junto com o Frei Juvencio que inventou, e ele fazia essas vassouras junto com meu avô, que veio lá de São Francisco na época, para ajudar. Eles faziam lá na casa paroquial, e cerca de 3 ou 4 anos depois veio para cá, que daí o nono construiu a fábrica mais ou menos assim. Ela não é a mesma, porque teve um ano que ela incendiou. Depois desse incêndio, então, o meu pai, que já era ele que cuidava, ele reconstruiu, ele que fez todas essas máquinas. Então, a história está preservada, porque nenhuma máquina aqui vem depois dessa história do meu pai ter feito ela. Então, essa empresa, e não é uma empresa, na verdade, né? É uma fábrica artesanal de vassouras. Antigamente ela era uma empresa
e depois ela deixou de ser, né? Mas ela é uma fábrica artesanal de vassoura. Antigamente ela tinha muita venda. Eu me lembro do pai falar que saía por semana 20 dúzias, 30, 40 dúzias de vassoura, né? Depois vieram as vassouras plásticas e aí começou a diminuir, claro, né? Hoje em dia, nós percebemos que tem um retorno, porque é uma vassoura mais ecológica, né? Ela não é de plástico, o material dela é da natureza mesmo, né? O que tem que é industrializado é o arame, o fio, que é de plástico, né? Antigamente se fazia o fio, a costura com um fio era uma linha, né? Agora então é um fio plástico. Então nós vamos mostrar o processo de fazer a vassoura, né? Então agora nós vamos iniciar uma vassoura, né? A gente coloca o cabo na maquininha aqui do pai. Quando a gente faz vassoura, a gente relembra muitos aspectos do pai, do nono e tal, né? O meu nono, ele veio de São Francisco, o nome dele é Ângelo Mussato. Ele veio de São Francisco por volta de 1955. O Frei Juvencio solicitou ajuda dele para tocar a fabriqueta de vassoura. E aí, a partir daí, sempre ficou na família. Então, nós temos vários registros em foto, né? Do meu pai, ainda adolescente, trabalhando na fábrica de vassoura. E eu acho que o meu pai veio com uns 10, 11 anos de São Francisco, veio junto, né? E depois ele saiu, foi pro exército, né? Ele até conta que ele tinha sido convidado a seguir carreira no exército, mas a nona tinha chamado ele de volta, porque queria que ele ficasse em casa, ajudando, né? Então ele foi o filho que ficou para tocar a fábrica de vassoura. Ele é o mais novo dos guris. Veio dessa fábrica de vassoura. Meu pai era agricultor, trabalhava também na cantina, mas o nosso sustento a gente lembra, saiu muito daqui. Então nessa questão, depois que o pai faleceu, assim, a gente pensou, o que vamos fazer com a fábrica de vassoura, né? E a nossa família então decidiu que ia manter a tradição da fábrica de vassoura pela importância que ela tem na nossa família, desde o meu avô, do nono Ângelo, depois passando para o meu pai, que é o Delvino Mussato, e agora a gente vai manter ela funcionando, a gente vai fazer um esforço grande, porque o valor histórico da fábrica é muito grande, mas também é um valor emocional, né? Sentimental. A gente vem para cá e a gente lembra do pai, do esforço dele, da mãe também, a mãe sempre do lado do pai, né? Trabalhando na fábrica, como ela disse, desde que ela casou. Então ela ganhou um presente de poder trabalhar na fábrica, né? Então a gente tem a fábrica com esse valor todo, essa simbologia toda que envolve a fábrica dentro da nossa família e bem presente. Então aqui eu tô finalizando a primeira parte da vassoura, né? Que é a parte que a gente faz a parte de dentro. E agora a gente segue para a parte de fora. Que agora a gente deixamos ela bem firme e agora a gente vai embelezar ela. Ela tem que ficar bonitinha. Então a gente começa pegando as palhas maiores e colocando com muito cuidado num segundo fio de arame, para ela ficar bem forte, mas ela também vai ficar bem bonitinha. As vassouras, elas levam cerca de 700 gramas de palha, elas levam 2 taxinhas, eu não sei quanto de arame ela leva, né? E mais ou menos uns 2 metros de fio de plástico. O arame a gente não consegue medir, porque a gente vai colocando o arame até a gente perceber que ela tá firme. Então a gente vai colocando a palha por fora. E toda essa técnica que a gente utiliza para fazer as vassouras é a mesma técnica que o nono Ângelo usava. Ela não é modificada, não foi uma vassoura modificada com o tempo. A técnica que o meu avô, meu pai, os meus irmãos, quando vêm fazer também, utilizam a mesma técnica, né? Minha madrinha, a Elani, também ajudava muito. Quando ela morava aqui,
ela ajudava muito na fábrica, né? E então é a mesma técnica. Eu me lembro que quando eu era criança, eu sentava na máquina de costura e eu tava falando hoje para a mãe. Eu me lembro que as minhas pernas ficavam dentro da máquina. Agora isso não acontece mais. Agora a gente vai finalizando ela, cortando a sobra aqui da palha que não foi utilizada. Meu pai tinha muita facilidade para finalizar. Uma passadinha ficava retinha e bonitinha. Eu não tô nesse nível ainda, mas a gente se esforça. E aí aqui então tá pronta a primeira parte da vassoura. E a gente coloca ela aqui. Fecha aqui. E vai apertando e ajeitando para ela ficar bem bonitinha. Então agora a gente vai seguir fazendo a primeira costura. Essa é a costura que vai moldar a vassoura. Essa prensa, ela tem toda uma... Ela faz a forma, né, da vassoura para ela ficar bem bonitinha. Agora aqui, a gente vai fazer as demais linhas de costura. São 4 ao todo, né? Esse servicinho era o meu serviço quando eu era pequena. Eu só fazia isso. A mãe sempre fez essa parte de escolher. E cada um se direciona mais para um serviço. Eu, como era pequenininha, fazia essa parte aqui. Então, quando eu estudava de tarde, eu costurava de manhã. Quando eu estudava de manhã, eu costurava de tarde. Vice-versa, né? E aí, depois, quando a gente vai crescendo, a gente vai fazendo a prensa. E depois a gente ia, né, naquela época, subindo os níveis de fabricação. Agora, por enquanto, como os meus irmãos têm vários outros serviços e afazeres, né, então, e como eu tô por aqui, mais, junto com a mãe, por enquanto, nesse momento de pandemia, é tudo um pouco diferente, então, eu intercalo as minhas idas para Caxias com ficar aqui e manter a fábrica em funcionamento. Bem próximos, né? Acredito que a minha mãe também pense assim, meus irmãos também. Então, isso nos faz lembrar. Às vezes a gente senta na máquina, eu olho para a janela e eu percebo que ele olhava para a janela também, né? Então a gente vai aprendendo, mesmo ele não estando aqui, porque a história vai se repetindo e os ensinamentos de uns para os outros vão passando. Então a gente aprende sempre. E essa aqui então é a parte de fazer a barba. A minha madrinha dizia, tem que fazer a barba da vassoura. Então é isso que a gente faz para deixar ela bem bonitinha, cortar as barbinhas, né, que ficam, deixar ela bonita. Agora então a gente finaliza a vassoura cortando aqui, emparelhando, né, para ela ficar bem retinha. Tem a medida aqui, a mesma medida que todos sempre usaram. E aí a gente corta. Para deixar ela bem bonitinha, a gente tira um pouquinho as sementes, né, que ficaram, dá uma penteadinha nelas. E ela fica bem bonita. Como eu disse, vai mais ou menos 700 gramas de palha e mais o peso do cabo. Mas essas 700 gramas, claro que depois vai tirando, né? Então ela fica bem levezinha. É uma vassoura boa de trabalhar porque ela fica leve. Então aqui tá a nossa vassoura pronta, que vocês acompanharam o processo todo. Aqui nós temos algumas já, que já estão encomendadas, né? Essas aqui todas já estão encomendadas. E essa então vai para o segundo processo, que é a prensa.
Agora a gente finaliza o nosso trabalho na fábrica de vassouras com a nossa cultura preservada, que é de um café da tarde. E hoje estamos muito felizes de receber aqui a Jennifer e a gente agradece muito a filmagem, né, que foi feita aqui na nossa fábrica de vassouras, porque isso faz com que a nossa cultura seja preservada. Então o trabalho que a Jennifer faz de mostrar o trabalho, de falar sobre a nossa cultura é muito importante. É um resgate muito importante que vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Então a gente agradece muito e vamos finalizar com café. Eu é que agradeço. E olha, vou finalizar aqui muito bem, né, gente? Então vocês não vão conseguir sentir o cheirinho, que aqui tá um cheirinho tão bom. Mas fiquem aí o convite também para virem conhecer a fábrica, porque vale muito a pena, é muito legal e a história agrega muito para a cidade, para todos que querem conhecer. Um abraço, fiquem com Deus, continuem curtindo e compartilhando e acompanhando a Crônicas de P. Obrigada, Giz, obrigada por contar a tua história, obrigada por me receber aqui e continuem curtindo. Muito obrigada, gente. Eu que fico agradecida. Obrigada. Tchau.